Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar da resenha de 8 Detetives, da editora Faro Editorial. Esse livro eu comprei, botei na lista porque quando eu li sinopse eu gostei muito, porém, é isso aí. Então, vamos falar do livro 8 Detetives, essa é a capa, a parte de trás. Ele tem alguns post-its, eu nunca consigo mostrar, então espero que dê pra ver, ó. Tem alguns post-its de coisas que eu, marquei. Então, dentro dele, como sempre, eu já tenho minhas anotações, as coisinhas. E ele, se não me engano, não tem mapa, não tem nada disso. Ele só tem umas coisas diferentes, assim, nas divisórias de capítulo. Mas fora isso, não tem nada de diferente. A folha dele é bem grossa, eu achei bem diferente. Fazia muito tempo que eu não li um livro com a folha grossa, como esse aqui. Então a folha dele é bem grossa, a página é amarela, a diagramação é boa. Então é sobre esse livro. Vamos ler a sinopse para vocês terem uma noção do que se trata a história. E aí depois a gente vai direto para a minha opinião sobre o livro. Então vamos começar com a sinopse. Existem regras para mistérios de assassinato. Deve haver uma vítima, um suspeito, um detetive. O restante é apenas embaralhar a sequência de fatos para enganar o leitor. O matemático Grant McAllister resolveu esse raciocínio para escrever 7 histórias de detetive, calculando as diferentes ordens e possibilidades. E por 30 anos essas histórias pareceram perfeitas aos olhos de todos. Agora, vivendo recluso numa remota ilha do Mediterrâneo, vendo a vida passar, ele é descoberto por Julia Hart, uma editora ambiciosa e esperta. Julia quer republicar o livro de Grant, mas nota muitos pontos inconsistentes, quase propositais. Aos olhos de uma profissional, parecem pistas de crimes reais. Ela decide investigar. Em uma batalha intelectual com um adversário perigosamente inteligente, Julia percebe que há um mistério maior por trás dos livros. Grant deixou as pistas para conectar os livros ou assassinatos da vida real. Essa foi a sinopse que totalmente me vendeu o livro, certo? Eu fiquei muito interessada com essa sinopse, porque realmente, você imaginar uma editora de livros indo atrás de um mistério, de um autor que deixou pistas de um possível assassinato ou só uma maneira de conectar as histórias que ele escreveu, que foram vários contos de investigação. Então eu achei muito interessante. Então essa foi a sinopse, a capa, o livro, E antes de partir direto para a nossa resenha, eu quero dar os seguintes recados. Redes sociais estão na descrição do vídeo. Quem quiser me seguir, estão todas ali embaixo. Quem quiser ser meu amiguinho no Scooby também está ali embaixo. Além disso, tem links para as histórias que eu escrevo, inclusive para comprar o meu livro. Então, para as histórias, os contos menores que estão publicados na Amazon, post-it para você e onde está Jess, estão ali embaixo. Tem também o link para o meu blog com outras histórias que estão disponíveis de graça e um formulário para você preencher para comprar o físico do meu livro, O Despertar da Nova Guardiã. Está ali tudo ali embaixo, então quem tiver interesse, eu ainda tenho alguns exemplares. Quem quiser é só preencher ali embaixo ou entrar em contato comigo através de qualquer uma das minhas redes sociais, certo? Então, vamos para a resenha. Para começar essa resenha, eu quero já dizer assim que, como eu falei, a sinopse ela me vendeu muito o livro. Eu gostei bastante de quando eu li a sinopse, eu fiquei muito interessada. Eu falei, cara, esse livro vai ser muito interessante. Porém, não foi isso que aconteceu. Então eu dei 3 estrelas para esse livro, 3 estrelas de 5, considerando que 3 ainda é bom. É um livro bom, não é um livro ruim, porém eu estava com outra expectativa com relação à história. Mas antes de falar exatamente esse ponto e colocar essa questão, eu quero falar sobre a ambientação do livro. Como a gente viu na sinopse, o autor dessas histórias, ele está recluso numa ilha. Então a autora, a editora, no caso a Julia Hart, ela vai para essa ilha atrás do autor para conversar com ele e entender esses pontos que ela encontrou de inconsistência nas histórias, para ver se realmente foram coisas propositais ou se realmente são pistas para um assassinato, como ela estava imaginando que fosse.
Então, não tem muito lugar, assim, não se passa, a história em si não se passa em ambientes diferentes. A gente só vê, assim, locais novos, mas dentro da ilha. Então não tem muita diferença em questões de novos ambientes, de você ter descrições demais sobre o lugar que eles estão, porque grande parte do livro se passa da seguinte maneira. As histórias, os contos de assassinato desse autor aparecem, a gente lê e depois tem a personagem conversando com o autor e discutindo essas inconsistências, tentando entender como ele conseguiu, como um matemático, desvendar esses detalhes e informações que todo livro de mistério tem que ter. Né? Ele explica com bastante matemática e eu não sou boa em matemática, então assim, tiveram momentos que a história, quando ele tava nessas explicações, eu ficava aham. Sabe aquele aceno e balanço concordando sem entender nada? Era basicamente isso que eu tava fazendo em grande parte dessa história. Porque tinham muitos conceitos matemáticos envoltos ali. E assim, eu parabenizo o autor, né? O Alex Pavese, né? Pavese, sei lá. O Alex, o autor é super íntimo, de ter realmente tirado um tempo, provavelmente para ter pesquisado sobre essas questões, para fazer sentido na história. Porque as explicações, assim, por mais que eu não entenda de matemática, elas faziam sentido de certa forma. Então, foi uma pesquisa bem extensa para ele conseguir fazer isso. Então eu gostei bastante desse aspecto, desse esforço do autor do livro em trabalhar bem essa proposta que o autor da história ali dentro do livro tinha proposto, né? Então eu gostei bastante dessa questão. Com relação a isso que eu falei da ambientação, não tinha muitos espaços, porém através dos contos e das histórias que a Júlia ia lendo com o autor do livro, a gente conheceu vários ambientes, né? Tinham histórias que se passavam em Londres e em ilhas pequenas, então tinham outros lugares. Mas o ponto principal da história, onde a editora está lendo o livro para tentar republicar, não passa muito, não vai além da ilha onde o autor está fazendo parte, né? Onde o autor mora realmente. Então, a ambientação em si ela é bem escassa nesse sentido. Não que seja mal feita, né? Quando a gente consegue ver a Júlia e o autor desses livros dentro do livro estão conversando, o autor da história mesmo, o Alex, é bem confuso, mas ele soube colocar momentos ali onde a gente conseguia ter uma noção do lugar onde eles estavam. Então eles foram em restaurantes, em alguns espaços da casa onde o autor do livro morava, em locais de pomares, enfim, eles visitaram bastante a ilha, mas não era bem muito diferente de como a gente vê alguns livros que os autores, que os personagens, no caso, eles andam por cidades enormes e você consegue ver referências de lugares que realmente existem. Então, em questão de ambientação, não teve muito, mas o que teve foi suficiente para você se situar na história. Então, foi bem feita essa questão. Como eu acabei de comentar, o livro ele é mais uma questão de você acompanhar a Júlia e o autor desses livros, desses contos que ela está querendo republicar, conversando à medida que ela vai lendo as histórias para ele, para tentar entender essas inconsistências que ela encontrou. Então, você vê pouco, no caso, a interação entre eles realmente, porque a única interação que resta é dos dois discutindo essas questões do livro. É quando ela lê as histórias, aponta essas inconsistências, apresenta novas sugestões de como aquela teoria foi feita, e o autor, né, o matemático responsável por esses contos que ela está tentando republicar, dando opinião e falando, olha, isso que você está falando é certo, isso que você está falando é errado, de acordo com a minha tese, é assim, assim, assado. Então, tem pouca interação com esses personagens que são os dois principais da história, né, que são os que aparecem realmente. Mas como eu disse, tem muitos contos entre esses momentos que eles estão conversando. Então a gente tem outros personagens, não são os principais, é como se ela estivesse, né, lendo histórias. Então a gente não tem também muito aprofundamento com relação a esses outros personagens, mas a gente tem uma gama bem diferenciada de personagens ali nessa história, que provavelmente o autor do livro em si, o Alex Pavese, ele teve que criar outras histórias para inserir ali dentro, que eu achei super legal nessa questão. Então, sobre personagens, a gente acompanha só esses dois em maior parte do tempo, e a interação entre eles é limitada entre
ler a história, a Júlia, né, a personagem Júlia, apontar as inconsistências que ela encontrou e o personagem do McAllister, né, ele apontar pra ela o que foi que ele pensou no momento em que fazia a tese dele, como é que ele linkou literatura de mistérios com matemática, enfim, era resumido nisso, basicamente. Então, em questão de personagem, a gente não tem muito aprofundamento nos dois, grande parte da personalidade deles é entregue de uma vez, a gente não conhece eles assim, de forma profunda, porque o foco não é esse, em base assim, o foco não é esse, o do livro. Então, em termos de personagem, tem esses dois, mas a gente não chega a conhecer eles o suficiente pra se conectar, vamos dizer assim. Então, assim, pra finalizar, porque não tem muito o que dizer com relação ao livro, é que, como eu comentei lá no começo, no momento em que eu li a sinopse, que foi quando ela me vendeu, eu imaginei que o que eu esperava, no caso, quando eu li só a sinopse, quando eu botei na minha lista e comprei o livro, eu esperava que a Júlia, como editora, ela fosse ler essa história e começar a fazer literalmente uma investigação por conta própria para tentar entender essas inconsistências e tentar linkar essas inconsistências que ela encontrou nessas histórias com algum assassinato ou com algum caso que realmente aconteceu, né? Eu imaginei que fosse ser muito mais essa questão investigativa mesmo, dela indo atrás, dela lendo as histórias e buscando e pesquisando e, enfim, ela e mais outras pessoas que talvez pudessem ficar envolvidas na história. A sinopse, ela me passou essa sensação de que a Júlia seria a investigadora do começo ao fim e que a gente ia acompanhar ela tentando linkar esses fatos das histórias que ela estava lendo ali com algum caso que aconteceu de verdade. Então, quando eu vi que não seria bem isso o livro, eu me decepcionei, assim, bastante, porque eu tava esperando um caso com detetives que realmente fossem trabalhar nessa questão de investigar e entender esses errinhos, essas coisas para linkar com o que aconteceu de verdade ou não, que poderia ser só inconsistência do autor, mas eu imaginei que fosse ser muito mais uma investigação mesmo, sabe, assim, como uma investigação policial, dela correndo atrás de pistas, de pessoas que pudessem responder sobre o caso, que fizesse menção nesses livros que ela estava lendo. Então eu imaginei que fosse ser mais assim, mais movimentado, mais assim, com uma urgência maior na história, que fosse ser muito mais, sabe assim, corrido e muito mais instigante de ler o livro. Então, como não foi desse jeito, eu realmente assim, fiquei um pouco decepcionada com a história, porque eu esperava outra coisa, pelo que a sinopse me vendeu, né? Eu esperava realmente o que eu falei, eu esperava aquilo e não recebi. Então, assim, eu terminei de ler o livro com um pouco de decepção, mas eu terminei de ler, porque eu comecei, eu acho que é justo terminar de ler e dar à história tudo que ela merece, então eu concluí. No final tem umas informações interessantes que eu até gostei, assim, de como terminou, mas pelo fato de que não foi algo que eu estava esperando ler, eu não fiquei tipo, caramba, que final legal, assim, fez sentido, não fez? Eu só tipo, é isso, então é por isso que isso aconteceu, é por isso que fez pergunta tal, é por isso. Então, assim, no final do livro tem todo o desvendar de algumas coisas, né? Porque em tese também é um livro de mistério, investigando livros de mistério. Mas eu não fiquei tão, tipo, assim, impactada com esse final, porque eu esperava outra coisa do livro. Então eu já tava lendo porque eu comprei o livro e já tinha começado. Então, não foi uma experiência boa nesse sentido, sabe? Mas o que eu tô falando, assim, apesar disso, o livro não é ruim. O autor, ele fez um ótimo trabalho, né? O Alex Pavese, ele fez um ótimo trabalho em colocar essas teorias matemáticas no meio. Como eu disse, ele deve ter feito uma pesquisa gigantesca, deve ter estudado, assim, bastante para conseguir colocar isso ali no meio. E ele teve que escrever histórias além da história para fazer sentido, né? Com o que ele estava querendo apresentar. Então, assim, o livro ele não é ruim. Mas a sinopse me vendeu, isso é minha opinião, vendeu pra mim uma ideia e me entregou outra. Então, eu me senti um pouco enganada também, não vou mentir. Mas a história não é ruim, ela só teve essa diferença do que a minha expectativa tinha criado
e o que me foi entregue. Então eu não curti muito a leitura, apesar de ser um livro muito bem feito, super bem explicado, com contos interessantes de mistério envolvidos ali. Então eu gostei bastante assim, desse aspecto do livro. Mas eu realmente estava esperando outra coisa, eu estava contando com outra coisa e eu não recebi. É isso, basicamente, que eu tenho para falar com relação a esse livro. Eu espero que, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês leiam, para que vocês tenham a opinião de vocês sobre a história. Eu acho que é importante isso também, não ficar 100% sobre o que as pessoas falam, mas se você ficou interessado em saber mais sobre a história e realmente conhecer o que acontece no livro, o que realmente se passa aqui, porque, como é que o autor fez, esse final que eu falei, que acho que se eu tivesse esperado o que eu recebi, eu teria sido mais surpreendente, só que como eu tava esperando outra coisa, eu não consegui aproveitar 100% o livro, nesse sentido. Então, acabou que assim, eu li, achei bom, achei interessante, foi uma leitura legal, com aspectos diferentes de um livro de mistério, mas não foi o que eu estava esperando. Então, é isso. Então, eu termino esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da história. De novo, as minhas redes sociais estão linkadas ali embaixo para quem quiser me seguir. Quem quiser adquirir qualquer história que eu escrevo, os links também estão ali fáceis, são fáceis, ali embaixo. Para quem quiser, e quem tiver interesse em conhecer mais sobre o meu livro, O Despertar da Nova Guardiã, também está linkado ali embaixo as informações diretas, como o Instagram dele, que você pode encontrar informações mais detalhadas sobre a história, a sinopse completa e tudo direitinho. Então tá tudo ali na descrição do vídeo. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!